Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do meu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o 35. Vamos percebendo que na liturgia quaresmal, as leituras elas são escolhidas. E elas são escolhidas justamente para que nós possamos repensar a nossa vida e vermos como é que nós estamos diante de Deus, se nós estamos realmente levando uma vida de conversão, de mudança de vida, ou se nós, diante de um pagão, diante de um ateu, nós somos iguais a eles. E aqui Pedro faz essa pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha que pergunta. E essa pergunta que Pedro faz para Jesus, ela é muito importante para a nossa vida, meus irmãos. Ela é uma pergunta de divisor de águas. Entendeu? Eu dei essa paradinha para você pensar. Quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí nós vimos aí
essa narração dessa parábola que Jesus acabou de contar diante da situação desse homem que não podia pagar uma dívida tão cara ao patrão, e o patrão, levado por compaixão, o perdoou. Na hora que acontece a mesma coisa com ele, e a pessoa vem dizendo que não ia poder pagar por enquanto, que era para pagar depois, ele imediatamente já manda prender. Em vez de ele copiar o exemplo do patrão para com ele esqueceu tudo e ele fez justamente o contrário. Quando eu falo, meus irmãos, que é um grande divisor de águas na nossa vida, é que sem perdão não se entra no céu. Não se entra no céu. Primeiro que é assim que Deus nos trata. Se nós vamos em busca, se nós ofendemos a Deus e nós o buscamos com um coração contrito, e nesse coração contrito Deus vê que realmente nós estamos arrependidos, Deus concede o perdão. Só que nos nossos relacionamentos com as pessoas, os nossos relacionamentos também não são fáceis. Não são fáceis os nossos relacionamentos. Tem pessoas que nós conseguimos conviver bem com elas, mas tem outras que só a misericórdia de Deus. E tem pessoas que elas são más, elas estão sempre ali nos prejudicando. Tem aquelas pessoas que na nossa frente ela é uma coisa e por trás é outra, e nós acabamos por saber por outras pessoas a atitude daquela pessoa. E isso não é fácil, né, diante de uma situação dessa. Então, uma coisa é alguém nos prejudicar uma vez, mas vai prejudicar a segunda, a terceira, a quarta. Chega um momento que dá a impressão que o outro não quer mudar. Como tem pessoas realmente que não querem mudar. Mas aqui o Evangelho está deixando bem claro. A pergunta de Pedro é: quantas vezes eu devo perdoar se uma pessoa me prejudica? Ele dá um limite de 7 vezes. E Jesus diz não, até 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, é sempre que a pessoa vier pedir perdão, devemos conceder o perdão. Não vamos cair na astúcia de Satanás, que vai sempre relembrar a situação dolorosa para não se dar o perdão. O perdão deve ser dado sempre quando é pedido. E aqui é preciso ficar bem claro isso. A pessoa vem e pede perdão. Enquanto ela não pediu perdão, o perdão não pode ser dado. Não porque a pessoa não queira dar o perdão, é porque o outro não pediu o perdão. Mas quando a pessoa vem humilhada, olha, me perdoa, essa não foi a intenção minha. Ou melhor, eu errei mesmo, né? Não é dizendo que não foi a intenção, é que ela errou mesmo. Eu errei e quero pedir perdão e quero recomeçar tudo de novo. Então, assim como nós nos dirigimos a Deus, tantas vezes nós nos dirigimos a Deus e Ele nos concede o perdão quando há arrependimento. É importante também perceber isso. Então Deus concede o perdão.
A primeira leitura hoje, que está no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 25, depois do versículo 34 a 43, nós vemos aqui o pedido de perdão. Se pede perdão a Deus. É o povo pedindo perdão a Deus. Toda vez eu vou repetir, porque isso precisa entrar no nosso coração. Toda vez que nós pedimos perdão a Deus, Deus nos concede o perdão. Agora, Deus não vai conceder o perdão se não houver também um desejo de mudança. É preciso que haja o desejo de mudança. Quantas vezes na sua vida você já foi lá diante de um representante de Deus, o sacerdote ali no confessionário, e arrependido você pediu perdão e Deus te concedeu? Quantas vezes? É incontável o número de vezes. Agora imagine se tivesse escrito lá no confessionário assim: Deus te perdoará apenas 7 vezes. Se passar das 7 vezes, isso indica que você está brincando, então eu não vou te perdoar. E a pessoa, se fosse assim, isso não está escrito lá no confessionário. O sacerdote só não concederá o perdão se não houver arrependimento por parte das pessoas. Então, uma vez que o Pai, uma vez que Deus nos concede o perdão, diante das nossas mazelas, diante de tantas hipocrisias da nossa parte, de tantos erros, de tantos pecados, Ele nos perdoa. Então, por que nós não vamos perdoar? Estamos no tempo da Quaresma. Sei que tem muita gente aí acordando cedo para rezar, tem gente fazendo penitência e tudo mais. Mas se essas penitências não levar você a ter esse coração humilhado, se não levar você a ter esse coração que perdoa aquela pessoa que veio te pedir perdão, porque já o fato de vir pedir o perdão não é fácil. Já é humilhante a pessoa ter que pedir o perdão. E você chega na hora, você fecha o coração, Deus vai fechar para você também quando você for pedir perdão para Ele. Mesmo que seja difícil para você naquele momento, mas você diga: olha, eu te perdoo sim, embora não esteja sendo fácil. Recentemente eu atendi um casal e o marido estava ali fazendo o possível, fazendo de tudo para perdoar a esposa. Na verdade, ele já tinha dado o perdão para ela. Mas quando ele lembrava que ela o havia traído, durante 2 anos a mulher traindo o esposo. E olha, ele, um bom esposo, ele disse que ele jamais tinha traído a esposa e ele jamais iria fazer isso. Mas estava ali ela, humilhada. E quando se comete uma falta dessa, tem as consequências, né? A falta de confiança que a pessoa acaba ficando. E ela humilhada, porque ela também já tinha pedido o perdão, ele já tinha dado o perdão. Mas primeiro foi aquela coisa muito emotiva, aquele perdão emotivo que se dá. Só que depois que as coisas vão se assentando, aí as lembranças vêm, o demônio começa a jogar na cara,
Tá vendo? Ela prometeu que ia ser fiel e olha agora como é que ela tá te traindo, ou melhor, te traiu e tal, é aquela coisa toda. Rejeita ela, deixa ela e tal, aquela coisa toda. E para ele não estava sendo fácil. Então ele estava viajando com ela, tinha vindo na Canção Nova, estava ainda Aparecida, fazendo de tudo para que ele não pudesse, para que ele pudesse esquecer. Mas você está vendo que ele está lutando, estava lutando, fazendo de tudo, mas as lembranças estavam vindo constantemente. Ali tivemos uma boa conversa, graças a Deus. Eles saíram com um propósito, ele saiu com um propósito de não ficar relembrando para ela a situação, porque não era fácil. E ele estava ali lutando, diante de uma situação tão grave. Mas ele estava dando perdão. Mas a luta é constante. Aí eu pergunto para você, quem foi a pessoa que cometeu alguma atitude, alguma atrocidade contra você? E agora essa pessoa, ela repensou a vida dela e ela chegou à conclusão que ela errou e agora ela está procurando você. Quer seja aí pelo celular, mandando mensagem pelo celular, ou já foi até na porta da sua casa, ou já mandou algum amigo dizendo, olha, vai lá, fala com ele que eu preciso pedir perdão. E qual tem sido a sua atitude diante disso? Estamos na quaresma, meus irmãos. Estamos na quaresma. Abra o coração e faça o que Jesus falou para Pedro. Não é só 7 vezes, é 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, é infinitamente, Pedro. Toda vez que alguém vier pedir perdão, é preciso dar. Se você até agora não quis dar, pelo amor de Deus, dê. Porque, o que eu disse antes, não se entra no céu sem dar o perdão. No céu não tem nenhuma alma que tenha entrado lá com ódio, que tenha entrado lá dizendo, eu não o perdoei mais, está aqui agora, estou desfrutando. Isso é a maior mentira, achar que no céu tem pessoas que, tem almas que foram para lá e não deram o perdão aqui. No céu só entra quem ama, quem luta, quem dá perdão. É esses os que entram no céu. São esses que realmente mostram o amor para com Deus, porque quem ama a Deus perdoa. Se você quer ver uma pessoa que realmente ama a Deus, é só ver as atitudes dela diante daquelas pessoas que a prejudicaram e que agora vieram pedir perdão e ela dá o perdão. Essas amam verdadeiramente a Deus. Aquelas que não dão, ainda não chegaram à plenitude do amor. Então é preciso pedir a Deus a graça da plenitude desse amor que Deus nos concede. E Ele mostrou isso quando Jesus na cruz morre dando-nos o perdão, pedindo ao Pai misericórdia por todos nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer
valei-me, Virgem Santíssima. Pegue um papel, ou aí mesmo no seu celular, aquele caderno de anotações. Anote o nome das pessoas que te prejudicaram e já vai concedendo a ela o perdão necessário. Conceda o perdão. São Paulo, na carta aos Romanos, disse que a única coisa que nós devemos dever ao outro é o amor. Então, perdoe e dê o perdão necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você. Pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.